Muito boa noite para você aqui ligado na AllTV, no nosso www.altv.com.br. Estamos começando mais uma Opinião Livre, como você sabe, sempre ao vivo. Tanto é, quarta-feira, hoje, agora 22 horas e 6 minutos dessa quarta-feira, 27 de abril de 2011. Para conduzir o programa, como você sabe, Dr. Paulo Cremonesi, que hoje não está presente. Dr. Paulo está um pouco adoentado, mas eu acho que ele vai tentar acompanhar o programa, pelo menos uma parte do programa, aqui pelo chat. Então já fica aí o grande abraço para o Dr. Paulo. E nós recebemos hoje o advogado, o Dr. Alexandre Sá Domingues. Para quem não conhece, o Dr. Alexandre, ele é advogado criminalista, são mais de 10 anos de atuação na área criminal, especialista em tribunal de júri. Nós vamos falar um pouco do tribunal do júri e depois o Dr. Alexandre, que é assistente de acusação, no caso Mércia Nakashima, vai contar um pouco, vai falar um pouco dos detalhes do caso Mércia. Aliás, então, aproveitando, né, quero mandar um grande abraço para o Márcio Nakashima, o irmão da Mércia, que está acompanhando o nosso programa hoje. Márcio, um grande abraço para você. A AllTV está de portas abertas para vocês aí, para toda a sua família, tá certo? Pode ter certeza, a casa aqui é sua também. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua presença, boa noite e seja muito bem-vindo ao programa. Eu que agradeço, Marcelo, é uma satisfação estar aqui na AllTV mais uma vez para falar sobre direito, sobre a minha paixão que é Tribunal do Júri, sobre o caso Mércia, sobre as questões que os internautas tiverem interesse e eu puder esclarecer na medida do possível. Já vou adiantando que tem bastante coisa, tem bastante pergunta hoje. Aliás, você já vai mandando aí a sua pergunta. Aliás, o meu boa noite a todos os nossos internautas: Duda, Loirãozinha, Traques, Cris, Valdir Timóteo, Neto Palma, o grande Neto Palma também conosco. O Dr. Paulo Cremonesi, que também está acompanhando. Ele estava no chat, está aqui no chat também. Dr. Paulo Cremonesi, a Paula também está conosco. E vamos lá, vamos começar a falar um pouco do Tribunal do Júri, desse processo, desses processos, a gente fala meio esquisito, mas vamos falar, esses procedimentos, né, de Tribunal do Júri. A gente vê muito na mídia, né, a gente viu no próprio caso Mércia, no caso Isabela Nardoni, que teve aquela... Até por ser um caso que teve aquela comoção toda, mas assim, como é esse trabalho, como é o bastidor desse trabalho, como são os bastidores desse trabalho, porque deve ser uma coisa muito, que exige dias e dias do advogado, enfim. Verdade. Né? Olha, o Tribunal do Júri, eu fico satisfeito de que ele ocupe um espaço na mídia, pois é uma instituição centenária, uma instituição que a Constituição assegura para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ou seja, os crimes em que há a intenção de matar. E o Constituinte ele entendeu que a função de julgar o crime doloso contra a vida deve ser da própria comunidade. Não é um juiz de direito, não é um juiz formado, concursado, que julga os crimes dolosos contra a vida. É o próprio povo, através de um conselho de sentença composto por 7 jurados, e que após todo um procedimento bastante trabalhoso, como você mencionou, chegam a um veredito de condenação ou de absolvição daquele que é apontado como o acusado, aquele que é o suspeito da prática do crime. Você sabe que nosso sistema penal ele garante a presunção de inocência até que o último recurso seja possível, né? Então, que a gente chama de trânsito em julgado. Então, até o trânsito em julgado, todo mundo é presumidamente inocente. E o Tribunal do Júri é um dos meios de fazer justiça no nosso país. É importante essa visibilidade, esses casos de repercussão ajudam a comunidade a compreender esse papel e ver que ela pode participar ativamente das decisões do Poder Judiciário. O fato de... O senhor comentou agora que a comunidade, é importante que a comunidade saiba, que as pessoas saibam e... eu citei o caso da Isabela Nardoni, porque foi um caso de muita repercussão, mas esse caso, o fato da mídia, essa pressão, vamos dizer assim, que a mídia acabou colocando, porque fatalmente a gente tem essa comoção, né, inevitável, sim. E aí a mídia acaba provocando essa comoção na população, de uma forma geral, tanto é que foi aquele monte de gente lá para frente do tribunal, comemorou quando o Alexandre e
a Ana Carolina Jatobá foram condenados, né? Essa comoção, ela acaba atrapalhando de alguma forma? E, ao invés de ajudar, acontece o fato de atrapalhar? Marcelo, eu entendo que não é uma exclusividade do Tribunal do Júri. A comoção, o envolvimento, a cobertura da mídia, ela influencia em todos os setores da vida da sociedade, né? É lógico que num julgamento isso tem um peso importante e a sociedade tem que amadurecer a ponto de poder separar aquilo que é a opinião publicada da opinião pública, aquilo que a mídia coloca para ganhar pontos no Ibope e aquilo que efetivamente é informação, aquilo que efetivamente deve ser considerado na hora de se decidir. Eu tenho tranquilidade de saber que no Tribunal do Júri, naquela oportunidade em que vai a julgamento um processo, as partes têm a possibilidade de trabalhar o processo, de mostrar os detalhes, as particularidades do caso aos jurados que efetivamente vão decidir. Não necessariamente vai refletir aquilo que a opinião pública ou que a mídia apresenta. Tivemos alguns casos, até recentemente teve um caso daqueles atentados do PCC, em que um bombeiro foi assassinado, e no julgamento dos acusados por aquele crime, os réus foram absolvidos. Então, a que eu acredito isso? Eu acredito isso ao fato de que os jurados, debruçados sobre o processo, verificaram que não haviam provas para condenar aquelas pessoas que tinham sido apontadas. Como nos casos que têm maior cobertura da imprensa, também os jurados vão poder analisar, e acredito eu, com maturidade, a cada dia que passa, com os casos sendo expostos da forma que tem sido, né, as pessoas vão criando o seu senso crítico, e isso é muito importante para a evolução e para o fortalecimento das instituições do nosso país. No caso a gente vai entrar daqui a pouco aqui no caso da Isabela Nardoni, mas o Dr. Paulo Cremonesi pergunta o seguinte: e quantos culpados serão considerados inocentes? Eu pergunto para o Dr. Paulo, quantos inocentes são considerados culpados? O Tribunal do Júri, ele não tem nenhuma razão para a gente imaginar que no Tribunal do Júri ocorra menos justiça do que ocorre quando um juiz de direito togado decide. Erros acontecem, provas são viciadas, investigações são mal conduzidas, processos são mal conduzidos, seja pela acusação, seja pela defesa. Infelizmente, algumas incoerências ocorrem, mas é o que eu disse, eu acho que o amadurecimento das instituições é importante para que a gente possa ter bons profissionais operando no direito desde o momento da investigação até o momento final, que é a decisão que condena ou absolve alguém. Eu peço desculpas pelo seguinte, o Dr. Paulo tinha colocado anteriormente, mas eu não tinha lido. A pergunta, então, completa seria o seguinte: até a sociedade amadurecer, quantos inocentes serão considerados culpados e quantos culpados serão considerados inocentes? Perfeito, a questão do Dr. Paulo é perfeita, porque isso é um preço que nós, que acreditamos que o Estado Democrático de Direito é a opção correta, temos que pagar. Muitas vezes se questiona decisões dos tribunais que soltam alguém, que prende outro alguém, e a gente tem aquela visão simplista de que a gente consegue resolver o direito sem tomar pé da coisa. Para a gente comentar sobre caso, inclusive na advocacia, isso é uma orientação básica de ética. Para você comentar sobre algum caso, para você tecer alguma consideração, você tem que conhecer o processo. Porque existe um jargão no direito, né, um brocário jurídico que fala: o que não está no processo não está no mundo. E o operador do direito tem que ter essa maturidade de acreditar que aquilo que ele faz é um passo na direção de construir uma sociedade mais justa, de uma justiça mais equilibrada, mais correta. Toda vez, Marcelo, que eu vou a um jantar, que eu conheço pessoas novas, que me apresentam amigos novos, surge sempre essas questões, né? Porque o advogado criminalista, poxa, mas você defenderia um estuprador, você defenderia um homicida, você defenderia um traficante, ou pior, né? Você defenderia alguém sabendo que ele é culpado? São questões que se colocam, né? E eu sempre coloco assim, olha, o meu papel é advogado, algumas vezes como defensor, nesse caso Messer em particular eu estou como assistente da acusação, mas a gente tem que defender o interesse do nosso cliente, e defender com ética, com lealdade, com honestidade, sem falcatruas, e a gente vai ter que confiar que a justiça será feita. A justiça a gente não pode ter a vaidade ou a arrogância de achar, não, a verdade é a minha. A verdade não é a nossa, a verdade é muito maior que isso, né?
O Dr. Paulo pergunta o seguinte: na sua opinião, o caso Isabela deveria ter sido desaforado? Olha, no caso da Isabela Nardoni, acho que desaforamento não ia servir muita coisa, porque essa é uma previsão legal, né, do nosso Código de Processo Penal, de tirar daquela comarca onde há um envolvimento, uma suspeita de imparcialidade, de parcialidade do júri. Agora, em qualquer lugar que fosse colocado no território nacional esse julgamento, pela cobertura que a imprensa deu nacionalmente, eu acho que não afastaria essa influência. Eu acho que mais do que isso, mais importante do que isso, é garantir que as partes tivessem ali, perante os 7 jurados, condições de explorar adequadamente a prova. Eu acredito que isso foi permitido pelo juiz, salvo engano, o Dr. Maurício Fossen, que presidiu o júri, né? Foram 5 dias de julgamento. Eu confio que os jurados que estavam lá estavam de boa fé, querendo fazer o que é correto. E o senhor já pegou acusação num júri e já pegou defesa. Sim. Então, a proporção é muito desequilibrada. 95% das minhas votações são na defesa. Né? Casos de acusação são a minoria, até porque não é uma cultura no nosso sistema, né? A vítima atuar ativamente no processo. A vítima sempre tem uma atuação muito passiva, às vezes até relegada a um segundo plano. O novo projeto o projeto de novo Código de Processo Penal prevê até uma atenção maior à pessoa da vítima. Né? Algumas alterações até já nos últimos anos foram sendo feitas para dar maior importância à vítima no processo penal. Mas assim, a gente atua muito na defesa. Eu tenho mais de 200, quase 250 júris na defesa. Então a minha paixão, é lógico, pelo Tribunal do Júri, seja na acusação ou na defesa, é a mesma. Porque é aquela possibilidade de você desenvolver uma tese, você apresentar essa tese, de você mostrar para os jurados, colocar argumentos válidos, contrapor, né? Porque é muito bacana essa ideia do contraditório, você ter de um lado a acusação, do outro lado a defesa. Então eu costumo dizer que a defesa chega no júri perdendo de 7-0, porque o réu foi pronunciado, chega muitas vezes algemado, preso, então ele chega ali já condenado. O jurado olha para ele e fala: chegou até aqui onde a fumaça a fogo. E às vezes no final da fala do promotor todos estão convencidos que o réu é culpado. Aí vem a defesa e às vezes consegue reverter esse quadro, o que eu acho muito bacana, seja para um lado ou para o outro, o papel do convencimento, do argumento, isso que é bonito no direito, e no direito penal não é diferente. Mas fazer defesa é muito mais complicado, também em casos assim. Né? Não, sabe que não, eu já tive essa opinião de que defender é mais complicado que acusar, e eu acho que é duplamente difícil, é difícil dos dois jeitos. Né? É lógico, tem que ter responsabilidade nas duas esferas, porque você tem responsabilidades. Eu, como assistente de acusação, eu tenho que dar a satisfação não só para a família, mas para toda a sociedade que tem uma expectativa no processo. Tem que dar a satisfação para a minha consciência, para a minha convicção, porque se eu não tivesse convicto do que eu estou defendendo, talvez eu também não estivesse aqui. Não é? Mas eu tenho convicção nesse processo. E quando eu estou na defesa, é a mesma coisa. É que na defesa, muitas vezes você rotula, né? O cara é acusado, o cara é culpado, o cara merece, o cara é criminoso, o cara é marginal. E não necessariamente, às vezes o cara é injustiçado. Às vezes ele até pode ter praticado outros crimes, mas não aquele que está sendo acusado. Aquela acusação é indevida. Nós temos que ter a cautela de caso a caso, analisar com carinho e com dedicação, fazer o nosso trabalho. O Dr. Paulo ele pergunta o seguinte: qual a diferença entre o sistema brasileiro e o Perdão. Qual a diferença entre o sistema brasileiro e o americano, onde prevalece a dúvida razoável para a absolvição e unanimidade para a condenação?